Olá para o meu público e sejam bem-vindos ao podcast Professor de Tudo e de Todos. No podcast de hoje, de episódio número 1, vamos estar falando sobre inclusão. Mais especificamente, de acordo com o tema do nosso podcast, do nosso episódio, inclusão. Como faço acontecer? Porque aqui nesse podcast, o papo é de professor para professor. E quem mais quiser saber sobre as coisas que eu falo da profissão. Mas, sem mais delongas, antes de começar o nosso papo, vou estar me apresentando, afinal, o primeiro episódio e vocês não sabem nem quem eu sou, então vamos lá. Meu nome é Rosane, sou formada em matemática pela Universidade Federal Fluminense, UF, sou graduanda em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e sou pós-graduanda em educação especial pelo IF Baiano. E só queria falar brevemente o porquê desse nome para o nosso podcast, Professor de Tudo e de Todos. Basicamente, o professor, ele é apto para estar ensinando aquilo que ele foi capacitado academicamente para fazer. No meu caso, formada em matemática, sou capacitada academicamente para lecionar aulas de matemática, mas o professor não somente está capacitado para ensinar a sua disciplina, mas também para ensinar tudo o que ele tem a oferecer e trocar aquele conhecimento com os alunos, não só ensinar, mas aprender, porque a vida é isso, a gente aprende em todos os momentos e o professor não está isento disso, por mais que ele esteja lá para ensinar, ele também está lá para aprender. Então, professor de tudo, que ensina de tudo, não somente da sua disciplina, e para todos, porque todos têm direito à educação, todos podem trocar conhecimentos entre si, trocar conhecimentos com o seu professor. E a licenciatura é sobre isso, sobre você oferecer, receber, e por isso a escolha do meu título para o podcast. Agora vamos para o tema do nosso podcast, inclusão, como faço acontecer? Bom, como professores, nós lidamos todos os dias com turmas heterogêneas, com diversos tipos de alunos, cada um com suas características próprias. E essa diversidade que nós encontramos é uma diversidade que muitas vezes pode ser marcada pela presença de alunos com deficiência. E quando nós, professores, que tivemos uma ou duas disciplinas de educação especial na nossa graduação, nos deparamos com essa situação e nos perguntamos, caramba, o que eu vou fazer agora? Será que estou capacitado para lidar com essa situação? Mas quanto à formação que temos na graduação sobre educação especial, não é o ponto que eu quero trazer nesse podcast, mas sim a ação. O que vamos fazer? E para isso eu vim trazer alguns pontos para vocês, meus ouvintes, estarem refletindo sobre isso. Para essa longa discussão, precisamos retomar alguns pontos para refletirmos sobre a situação a que trouxe como título desse podcast. Nós nos deparamos com uma variedade de alunos com uma variedade de características que nós precisamos aprender a lidar todos os dias, descobrir mecanismos para que, apesar dessa quantidade de diferenças, nós consigamos atingir a todos esses alunos com a nossa comunicação como professor, para que com essa comunicação eles consigam nos ouvir e nós consigamos ouvir eles. Mas especificamente para essa diversidade de característica dos alunos com deficiência, como vamos lidar? Primeiramente, para entendermos como deve ser a nossa ação, primeiro precisamos entender quem são essas pessoas, o que são essas características. Então, no nosso primeiro tópico, vou trazer a questão da compreensão de quem é a pessoa com deficiência.
Primeiro precisamos entender a deficiência não como algo limitante para essa pessoa, apenas uma característica dela. Sabemos que a nossa sociedade não teve como prioridade a construção de um mundo adaptado para receber as pessoas com deficiência, mas por muito tempo, elas que precisaram tentar se adaptar. Isso acontece por conta do olhar sobre a pessoa com deficiência que foi construído ao longo do tempo. O modelo médico da deficiência que víamos há uns anos atrás propagou uma visão de que o deficiente precisava ser consertado, uma visão assistencialista, limitante, que não considerava a deficiência como uma característica. É o reflexo da nossa sociedade que foi estruturada de forma a colocar barreiras para a existência das pessoas com deficiência. Primeiramente, como profissionais da educação, precisamos mudar nosso olhar, enxergar a deficiência como uma variação da vida, pois as pessoas com deficiência possuem as mesmas capacidades que qualquer outra. E isso não sou eu que estou falando, é a ciência. E um dos artigos que eu li recentemente na pós-graduação falava sobre a importância que Vygotsky teve para a inclusão, porque a pesquisa dele trouxe a visão científica sobre a capacidade das pessoas com deficiência, porque a teoria dele comprovava a maleabilidade dos processos mentais. Através dessa teoria, Vygotsky mostrou que qualquer um tinha a mesma capacidade de desenvolvimento a partir da filogenia do ser humano. E isso me chamou muita atenção, pois eu estou estudando exatamente esse tópico na minha graduação em biologia. Todos nós somos indivíduos de uma mesma espécie, incluindo as pessoas com deficiência, que têm essa mesma maleabilidade cognitiva que cada um de nós. E o seu desenvolvimento só vai depender dos estímulos certos que essa pessoa vai receber ao longo do seu desenvolvimento. Nós, professores, somos parte dessa trajetória das pessoas com deficiência. Precisamos proporcionar experiências em sala de aula que possam estimular o desenvolvimento de todos. Agora, vamos para o tópico as práticas em sala de aula. Vamos pensar agora de forma mais procedimental. Como eu, professor, posso executar práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de todos os meus alunos? Nós, professores, enquanto presença em sala de aula, devemos pensar nas práticas atitudinais que temos. Primeiramente, tentando eliminar as barreiras sociais que possam comprometer o relacionamento e o desenvolvimento dos nossos alunos. Sempre destacar as variedades de características físicas e cognitivas como uma parte da heterogeneidade humana. Estimular na turma a visão da deficiência como um estilo de vida, justamente para quebrar com esses paradigmas sobre qualquer visão preconceituosa e limitante que possa haver dentro de sala de aula. Proporcionar um ambiente na aula que acolha cada uma das diferenças que a gente encontra. Ah, Rosane, mas meus recursos são limitados, as políticas públicas não garantem isso, aquilo. A minha ideia com esse tópico atual é justamente trazer essa noção de que essas barreiras que a gente pode encontrar como professor não podem ser limitantes para o nosso trabalho. Apesar delas, a gente deve desenvolver práticas educacionais que possam acolher e proporcionar um melhor ambiente de aprendizagem para todos os alunos. A gente sabe que tem barreiras, que temos dificuldades, mas a gente precisa dar o nosso melhor. Nós temos ferramentas para eliminar as barreiras. Pode não ser todas, mas é nosso dever fazer o que podemos para os nossos alunos. Outro artigo muito interessante que li na pós-graduação falava sobre o trabalho de co-ensino, que a gente não vê muito aqui no Brasil, que seria justamente esse trabalho de ensino colaborativo entre o professor da sala de aula regular e um professor da educação especial, atuando sobre as barreiras que podem ser encontradas pelo público-alvo da educação especial, para assim o desenvolvimento ser impulsionado. E isso pode nos inspirar de alguma forma para tentar buscar recursos para as nossas práticas pedagógicas também nas pessoas. Isso é que eu achei mais inusitado e interessante, porque o trabalho em equipe pode ser uma ferramenta muito poderosa, pode ser uma escolha muito inteligente para a gente conseguir desenvolver trabalhos que alcancem mais os alunos. E assim, para além desse exemplo que eu trouxe, eu posso pensar em diversas práticas que podem ser adotadas dentro da sala de aula, como o uso de materiais adaptados, textos ampliados, recursos visuais, jogos pedagógicos, estratégias de ensino diversificadas, como aulas expositivas, atividades práticas, dinâmicas em grupo, o uso de tecnologias assistivas, a flexibilização na forma de avaliação e a valorização das múltiplas formas
de expressão do aluno, tanto oral quanto escrita, artística, corporal. Esse tipo de prática serve para a gente conseguir abranger o máximo das variedades de expressão dos nossos alunos. Então, a variedade, a gente lida com variedade. Então, esse tipo de práticas educacionais deve ser pensada de forma variada, de forma a pegar cada ponto. Mas esses só são alguns exemplos, porque o que realmente importa é a conduta do professor e as atitudes que ele vai tomar em sala de aula para tornar esse ambiente inclusivo e proporcionar o desenvolvimento de todos, eliminando todos os empecilhos que vierem a comprometer o processo de aprendizagem dos alunos. Em cada sala de aula você vai encontrar uma diversidade de características e parte de ser professor é entender essas características e considerar cada aluno e suas especificidades ao conduzir o processo de aprendizagem. Bom, pessoal, e esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado das reflexões que eu trouxe aqui para vocês sobre esse tema muitíssimo interessante. Vamos pensar nos nossos alunos sempre, melhorar nossas práticas e cada vez nos tornarmos melhores professores, melhores pessoas. E é isso. Deixo essas últimas palavras de inspiração e me despeço de vocês com tchau e até a próxima.